Fala, mi pueblo! Fala, minha galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Fillers, esse é o podcast semanal falando sobre animes, né? Lembrando que a gente fala aqui é de animes, né? Esquece um pouquinho o mangá, porque aqui no Brasil a gente tem o costume inicialmente de ver os animes, então vamos focar nessa obra maravilhosa, nessa arte maravilhosa que são os animes. E comigo aqui, novamente, para sempre aqui, meu querido amigo Marcinho Duarte. Fala, Marcinho! Fala galera, Marcinho na área, tamo junto e vamos nessa. Hoje, vamos falar de um anime aí que foi uma sensação nesse ano 2020. A gente tá falando até um pouquinho atrasado dele, né? Porque nós começamos o podcast um pouquinho mais pra frente. Mas vamos falar desse anime que foi sensação, como eu falei, mas não uma sensação totalmente boa. Muito das críticas, dos comentários não foram comentários tão bons. Por isso que a gente vai tentar ver aqui por um outro lance, uma outra olhada sobre Record of Ragnarok. Um anime ruim, mas que nós queremos ver mais. Então é isso, Marcinho. Vamos falar de Record of Ragnarok, né? Um anime que a gente, antes do nosso podcast, acho que o que deu aqui o gás pra gente iniciar nosso podcast foi esse anime, porque a gente conversou Exatamente. muito sobre ele, aqui eu e o Marcinho juntos. E aquela coisa, Marcinho, o que é o Record of Ragnarok, né? O que a gente pode falar inicialmente pra pessoa que assistiu ou vai assistir depois desse podcast, bateu o olho lá no anime da Netflix. E o que ele vai ver? Qual é a sensação que você teve ao assistir o Record of Ragnarok? Qual foi, assim, né? O que a gente pode ver de técnica inicialmente no anime? Olha, assim, a opinião assim rápida, né, um resumo rápido pra mim, é aquela famosa farofa que a gente gosta de assistir sempre. Clichês básicos, premissas básicas, mas que no final é aquilo que a gente sempre quer assistir quando tá cansado, quando tá a fim de ver uma parada que já sabe como vai acabar, não demanda muita atenção, já entende rápido o que é para ser feito, qual que é a premissa, qual que é o objetivo. E é isso, Record of Ragnarok é isso pra gente. Porque é aquela farofa boa, você tá sem nada pra fazer, ou então acabou de fazer, bater aquele rango, quer assistir alguma coisa rapidinha, 20 minutinhos, consegue assistir já um episódio tranquilamente, dublado ou legendado, os dois são bons. Inclusive tá disponível aí na stream vermelhinha, um dos melhores canais para poder assistir. E, cara, a animação, pra mim, é um ponto que a gente tem que tocar com bastante cuidado, porque a gente vê que o orçamento aparentemente não foi alto. Tô errado? Eu concordo também. É um anime que, na minha sensação, a minha sensação, lembra muito God of High School. Que, assim, God of High School assim, é melhor, né? Vamos entender. Eu não tô comparando roteiro, mas a premissa do anime. É aquele anime que você para e tu vai ver a porradaria. É o shonen, falando assim, o que eu tenho do shonen? A galera gosta do shonen? É a porrada? Então, ó, não vou aqui fazer trama, não vou botar uma motivação final, algo pra ele conquistar, não. O negócio vai ser, tu quer porrada? Vai ter porrada, vai. Então, pra mim, que sejamos bem sinceros, eu não tô comparando a qualidade do Record of Ragnarok com o God of High School. São outras coisas. Mais pra frente, nós vamos fazer um episódio sobre God of High School. Mas é que, assim, é aquela coisa. Tu não precisa de muito. Você não precisa... Começou a ver o terceiro episódio. Teu primo, teu irmão tá vendo. Tu precisa voltar lá pra trás pra entender o que tá rolando na frente. Não, é a porradaria franca. Então, pra mim, tem essa pegada, assim, tipo, de ser simples, de sentar e você vai. E o traço, né, nessa questão, que a gente sempre fala do traço, eu gosto muito de falar do traço, vocês vão ver aqui que muita gente vai falar de traço. É a primeira coisa que a gente olha e que atrai, né? Não tem como. Se uma coisa for mal feita ou mal desenhada, não vai chamar atenção. Não tem como você ficar entretido, né? Inclusive, assim, acho que é o principal destaque que se tem dentro dessa indústria. Se você tem bons traços, você já tem um ponto a mais, independentemente da história. E o traço do Record of Ragnarok, ele me soa muito estranho, porque tem momentos que eu gosto muito do traço. Tem momentos que tu para e olha assim, por exemplo, o Odin, me amarrei no traço do Odin, né? Muito bem feito. Mas ao mesmo tempo, em certos momentos, eu tipo, odiei, por exemplo, o traço do Zeus. Eu não gostei do traço do Zeus. Pô, me amarrei. Aí, tipo assim, tem horas que é muito bem feito, tem horas que deixa muito a desejar. E aí também, horas envolvendo o 3D, né? Animação 3D, na torcida.
em certos pontos também pô, fica meio, sei lá, uma coisa meio estranha que soa diferente ali. Então é confuso. Pra mim, já começa nessa questão e mostra pra mim que o anime é confuso, por mais que, como a gente falou, né? Eu quero assistir mais, porque me. A gente vai falar mais pra frente. O anime te pega mesmo ele sendo ruim. Ele te Sim. pega, ele te fisga bonito. Ele tem muito da essência do shonen, que querendo ou não, todo mundo que cresceu assistindo os clássicos, Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Hakusho, Yurato. Cara, você já, por ter crescido assistindo isso, você já tá pré-condicionado a gostar de torneios, torneios das trevas, fala corridas malucas para salvar o par romântico, digamos assim. Também o humano contra o Deus, né? Alguém Humano inferior. contra Deus é uma coisa que a gente sempre vê. Ah, vou lutar contra o destino. Meu objetivo é mostrar que eu controlo o meu destino. Os deuses não mandam em mim. Eu faço as minhas escolhas. E a gente sempre foi condicionado a mostrar e ver isso, porque realmente é interessante você poder ter um pouco mais de liberdade a ponto de você poder desafiar uma divindade. Isso é diferente, isso é legal, isso é atrativo. E essa é a parada legal, aí falando um pouquinho bem também, né? Aqui a gente vai sempre os dois lados, galera. Essa questão, né? Como que os seres humanos vão vencer os deuses? A gente nunca pensa como o ser humano vai vencer um deus. E aí todo tem esse intermédio das E esse é um valquírias, né? ponto que é o que de fato diferencia a obra das coisas comuns. É o ponto que marca ela. Porque realmente, até então, até eu ter assistido, eu jamais teria pensado em algo assim. Por mais que seja uma premissa básica de Apocalipse, de ter uma luta de Deus versus humanos, eu achei genial. Sinceramente, achei genial. E uma coisa falando dos traços. Cara, de início, se eu não soubesse quem é o autor depois que eu assisti, se eu não fosse olhar de primeira e tal, eu poderia jurar que o autor seria o autor de Hellsing. Porque muitas das vezes, do jeito das expressões que os personagens têm, lembra muito Hellsing. Concordo. Mas falando assim, né, a gente falou das Valquírias, dos poderes, mas tem certas coisas também que, tipo, me deixou meio chateado, frustrado, porque eu queria que as Valquírias tivessem mais destaque. Elas têm muito destaque, mas poderiam ter mais destaque, porque o que deixa um pouquinho de lado depois, que os humanos, querendo ou não, cada um vai ter um poder. Mesmo que seja uma coisa mais singela, de uma técnica. Mas mesmo assim, quando a gente vê lá o Lubu, que a gente vai falar daqui a pouco, o poder dele lá que o cara pega uma lança e corta o céu com a parada, tá E ligado? segurando a lança na palma da mão. Se você falasse, ele fez aquilo com a lança, que era a Valkyria, ok, tu entende? Amplificou a técnica dele. Mas não, a gente vai ver lá no flashback que ele consegue fazer isso, treinou milhares de anos pra fazer aquilo. Por exemplo, o Adão, beleza, mas eu precisava ser, tipo, um poder. Ah, mas, cara, ó, eu vou ser sincero, do que a gente tem aí, do nosso CAD, né? A gente vai falar do primeiro CAD. Primeiro CAD de lutas que a gente engloba aqui. Nesse anime, querendo ou não, que a gente vai ver, são o quê? 3 lutas. Né? Ao meu ver, poderia ter sido logo as 4 primeiras. Se eu não me engano, são 7 lutas, 7 ou 8 lutas, eu não lembro agora. São 7, não é? Melhor, e aí ganha quem ganhar 5. É melhor de sete. Melhor de É melhor 7, de é isso. sete. Isso eu lembro. Então, assim, ó, a gente vai falar do primeiro CAD. Então, o que que a gente pode falar do primeiro CAD? Nós temos 3 lutas que foram confirmadas e que constam na primeira temporada. Você me dá a honra de falar? Com Tá, certeza. então a primeira luta, eu vou falar de primeira quais são as 3 lutas e aí a gente vai destrinchando cada luta, beleza? Luta um é Lubu versus o nosso grande e poderoso Thor. Pra mim já quebrou uma chave aí de primeira, porque eu não esperava, por exemplo, meterem o Thor na primeira luta. O Thor com aquele design que tem no anime, que é completamente diferente. O Mjolnir então nem se fala, o que foi muito bizarro e muito maneiro ao mesmo tempo pra mim. E o Lubu, que sinceramente, se não fosse pelo seu anime, eu nem conheceria. Talvez quando eu assistisse mais ou lesse o mangá de Kingdom, que fala muito da cultura chinesa, né? Da União dos Reinos. É. Mas ele aparece também no God of High School. O Lubu? Ele é o poder da menina. Ah, cara. Nossa, não foi significante o suficiente. Me desculpe, Lubu. Quem sabe se eu fosse chinês. Ou entusiasta da cultura chinesa, né? E aí temos a segunda luta. A segunda luta, pra mim, essa é o ponto alto do anime. Todo o orçamento veio pra essa luta, que pra mim foi pego de surpresa porque eu não imaginava como seria. Que é o que representando a humanidade na segunda luta, nós temos Adão.
Isso mesmo, pessoal. Adão de Adão e Eva contra o pai dos deuses do Olimpo, Zeus. Completamente diferente, completamente louco. Nunca veria uma figura de mitologia cristã, se é que eu posso dizer assim, da cultura cristã, contra o Deus Pai Todo-Poderoso da cultura grega, é Zeus. E na terceira luta, para fechar o anime, nós temos Sasaki Kojiro. Grande Sasaki Kojiro, quem não conhece tem o dever cívico de ler Vagabond. Para mim é um dos melhores meios para você conhecer essa figura, além de ter o traço belíssimo do nosso pai e autor Takehiro Inui. Ou ler a história do Musashi, né? Exatamente, tem na história do Musashi também, dos Anéis. E Sasaki Kojiro contra também da cultura grega, Poseidon. O que fecha as trindades divinas do Olimpo, que é Zeus, Poseidon e Hades. Tá aí, Poseidon englobando a terceira luta do primeiro CAD. E fecha no finalzinho, a gente vai falar mais pra frente, dá o cliffhanger pra próxima temporada. Fala depois, mais pra frente, só pra dar o suspense pra quem tá escutando aqui já assistiu, né? Deixa a jogada pra iniciar com Jack Stripador contra o Hércules. E aí no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais também do que espera dessa quarta É uma luta. coisa surreal, né? Porque literalmente uma das coisas que sempre vai ser legal é a gente ver rinha de Deus. A gente vê os Deus cair na porrada, a gente fica na expectativa pra saber quem é que vai surgir, quem é que vai ter protagonismo, quem é que vai mostrar uma coisa que a gente não viu até agora. E uma das coisas que o anime faz, ele de fato ele quebra esse estigma, ele mostra umas habilidades repensadas, uns golpes às vezes nada a ver, mas que ficam maneiros. Vale a pena assistir, galera. É igual eu falei, é aquela farofa boa que você pode assistir enquanto tá comendo, enquanto tá sem nada pra fazer, quando quer desligar o cérebro e assistir uma coisa maneira. Acho que é um anime que tem a pegada certa pra atingir todo mundo. Antes de entrar nas lutas, Marcinho, acho que é legal de falar sobre nessa premissa do Apocalipse, que você até mesmo falou. Essa pegada dessa questão da pauta religiosa. Porque Record of Ragnarok, pessoal, para vocês entenderem, ele parte da premissa do ano 1000, né, que a cada 1000 anos a humanidade. Na verdade, os deuses se reuniriam para julgar a humanidade. Se a humanidade merecesse continuar na Terra ou se ela merecia ser extinta. Então, a cada 1000 anos, os deuses se reuniam, todas as religiões seriam um panteão somente, né? Teriam vários deuses no único panteão e cada religião teria, né, alguns deuses como os principais, no caso. E acho isso, tipo assim, essa premissa, eu achei bem interessante. Acho até importante falar, eu sou cristão, eu sou Eu católico. cresci no meio do cristianismo. Não sou praticante, mas acredito sim que existe um ser maior. E aqui a gente tá vendo justamente, né, tipo assim, eu sou professor de história, filosofia, sociologia. Então aqui a gente tá vendo a pegada do uso da religião, né, na obra. A gente não tá querendo julgar se uma religião é melhor que a outra, nós queremos falar se a tua religião tá certa, a outra tá errada, não. A gente aqui tá pegando essa visão que o anime usa a religião, e eu acho de uma maneira interessante, né, que toda religião, todos os deuses se conhecem, se reúnem, né, falam da humanidade. Por mais que a gente vai ver que cada momento tem um foco, uma especialização em cada religião, né, e coloca ali o Deus mais importante ser do Zeus como pai de todos, não que ele seja o pai de todos, o próprio Deus cristão não aparece. Ele chega até a ser citado, mas ele não aparece, então ainda fica uma questão misteriosa, e até o próprio Jesus Cristo não aparece, né, ele fica fora disso. Então, né, a gente tem essa pegada aí, né, dos deuses, cada deus tem a sua religião, mas eles convivem, eles debatem, e tem uma assembleia para decidir sobre o futuro da humanidade. E aí eles decidem que a humanidade, no ano, se não me engano, no ano 2000, seria extinta. Que cada mil anos, e aí chegou no 2000, a humanidade seria extinta. E aí a Brunhilda, a líder das Valquírias, para quem não sabe, as Valquírias, elas eram semideuses, por assim dizer, que levavam as almas dos guerreiros nórdicos que merecessem a bênção de passar a eternidade no Valhalla, elas levavam, né, esses deuses, esses mortais para lá, esses guerreiros para lá. E a Brunhilda, ela intervém em favor dos humanos, falando que os humanos tinham a chance de lutar pela sua sobrevivência e até usa até um recurso jurídico para incitar, né, para falar que os humanos tinham a chance de lutar pela sobrevivência. Todos os deuses riem
tu nunca pensa. E realmente, quando você vê o anime, essa parte, como que um pobre humano vai ganhar de um deus? E Exato. aí a gente vai entender mais pra frente que tem todo um intermédio. Até eu recebi os spoilers do mangá, mas vamos deixar eles fora aqui, tá bom, Marcinho? Vamos deixar eles fora daqui. Tudo bem, já até me segurei aqui, tá tudo tranquilo. Aí, né, fica acordada essa competição, e aí, obviamente, quando a gente fala aqui na humanidade, como estamos falando de deuses, eles vão usar guerreiros lendários da história da humanidade, porque as almas deles estão para uso e tudo mais. E aí, uma coisa engraçada de citar antes de tudo, falando pela temática cristã, nós temos dentro da religião cristã essa pegada do ano 1000. Por exemplo, ano 1000, ali, Idade Média, muito que colaborou para as cruzadas, que eram a libertação de Jerusalém dos muçulmanos, era porque os cristãos acreditavam que o Apocalipse estava próximo, que as cruzadas começam no início do ano 1000 ali, antes de 1100, assim, antes no primeiro século. Do ano 1000. Então, assim, tem toda essa temática do Apocalipse, da volta do Messias, do fim do mundo. Nós aqui, a maioria, se você da década de 80, como eu e Marcinho somos, Epa, não, sou da década de 90. mas que então vou reformular. Você que cresceu durante a década de 90, Aí. todo mundo teve aquele medinho do ano 1000, que também levantou de novo essa pegada. É, da virada dos anos 2000. Inclusive, uma das obras mais legais da Clamp, que é o X 1999, a premissa é justamente essa. Essa jogada eu achei muito bem feita, porque ela tem uma base. E a gente vai ver aqui que tem muita base de fontes históricas e religiosas que são. Esse ponto é muito bem feito. A questão, né, dos Eddas, que é a história, a mitologia nórdica, a pegada cristã. E aí mais pra frente, quando a gente fala de Adão, vou falar a minha interpretação sobre isso, né, sobre a mitologia grega. Então tem muita base histórica boa e foi bem utilizada. Esse ponto do roteiro foi bem utilizado. E isso não é indiscutível que é bom. E aí é organizado esse torneio entre humanos e deuses. E aí a gente chega para a primeira luta, né? Não vamos enrolar muito, a gente chega para a primeira luta. De um lado nós temos a Brunhilda, onde ela é a líder de fato ali da humanidade. Então é ela que escolhe quem são os guerreiros do lado da humanidade. E do outro lado temos os deuses, e a gente vê aqui uma pegada, tipo, por mais que Zeus esteja à frente, a gente vê uma pegada assim, dessa vez eu vou, tá ligado? Dessa vez sou eu, pode deixar aqui comigo. E aí, pra primeira luta, nós temos, do lado da humanidade, um lendário general chinês, que é o Lubu. De outro lado, nós temos, acho que um dos deuses, até a Marvel contribuiu muito pra isso, que foi o Thor. Até o Marcinho falou do design do Thor e tudo mais. E aí, vamos falar um pouquinho dessa primeira luta, né? O que você achou dessa primeira luta, Marcinho? Assim, pra te ser sincero, bem surpreendente. Tanto pelo lado do representante da humanidade, né, o General Lubu, não conhecia nada, não tinha ideia de quem era. E aí, explicando, conhecendo, entendi que de fato ele foi um dos maiores generais da China antiga, que ele realmente ficou conhecido pelo número de vitórias que ele pôde alcançar, pelas coisas que ele completou, né? O que me deixou mais, assim, realmente empolgado foi o Thor mesmo. Porque a gente está acostumado a ver 300 mil tipos de Thors, seja no Thor da Marvel, seja no Thor de Vikings, seja no Thor de God of War. No Thor que já tá cansado de ser explorado pela cultura pop, né? Mas assim, esse pra começar, ele é completamente diferente, né? Você olha pra ele, você olha assim, quem que é esse cara? Até mesmo por conta do formato do Mjolnir, que é o martelão dele, você não saca que é ele, porque o martelo não parece ser o Mjolnir. Você acha que é tipo, alguma arma tecnológica loucona. Porque até mesmo o próprio Thor não parece ser uma divindade comum. Porque ele tem umas paradas que parecem ser robóticas nele. A cor do cabelo dele ser ruiva e mega comprido. Ele não tem uma barba. E aí ele tá usando aquelas manoplas que lembram a manopla do Lion, do Thundercats. Aí você fica, o que que tá acontecendo aqui, cara? Quem é esse bicho? E aí na hora que falam que é o Thor Odinson, você fala, what? E aí começa a luta. E assim, é uma luta maneira, mas ela poderia ter sido mais rápida. Você falou que gostou do Thor. Eu já, por outro lado, eu gostei muito pouco do Thor. O meu ponto positivo é justamente por ele não ser uma coisa comum. Uhum. E aí, por ele quebrar essa expectativa,
você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quem é ele até ele abrir a boca, ou então alguém falar sobre ele. O que eu não gostei é do apresentador da rinha. O apresentador aí do UFC de Deuses versus Humanos, que eles colocam o Heimdall. Que pra mim a memória que eu sempre vou ter vai ser o da Marvel também, que é o Idris Elba interpreta, que é quase um Aldebaran de Touro na versão real do primeiro Thor, né? Eu também achei o Heimdall muito chato. Ele é o anunciador do Ragnarok, mas ele é muito chato. Nada contra a pegada hip hop dele, mas, tipo, não casou, tá ligado? Não, pra mim não combinou mesmo, assim, poderia ter sido melhor. Pô, cara, tem tanto anime que tem torneios. Ele pegou o locutor do torneio de artes marciais do Dragon Ball e escalonou ele à 10ª potência, o que é péssimo. Podia ter muito bem colocado, sei lá, algumas divindades diferentes pra poder fazer. Uma dupla talvez fosse mais legal, pra ter uma interação maior. Eu não gostei muito do Thor, né, como a gente tava falando. E eu gostei muito menos do Mjolnir. Por mais que eu gostei do tamanho do Mjolnir, o Mjolnir na mitologia nórdica, ele é o martelo de uma mão, tem toda a explicação lá porque ele é pequeno. E, tipo, eu achei interessante ser o martelo de uma mão, só que gigante. O meu problema não foi esse. Mas meu problema mais pra frente da luta é o Mjolnir ser uma coisa viva. Não gostei dessa jogada, não gostei dessa temática, pra, né, falar que o Mjolnir vai e volta, né, explorou pouco o raio, as luvinhas, porque aquilo, na verdade, o Mjolnir era muito poderoso e o Thor tinha que usar as luvas, ou era o contrário, o Thor era muito poderoso e tinha que segurar as luvas pra reter o poder. Isso não me chamou a atenção muito pouco e, tipo, né, o Lubu, nesse sentido, me conquistou mais que o Thor. É, porque antes eu achava que o Thor, por exemplo, poderia ser o Hércules. Você olha pra ele, parece muito o Hércules. Será que é o Hércules? Ele tá com um mega porretão, porque não parece ser o martelo. Não parece ser o Mjolnir. Olha pra ele, mega bombadaço. Você fala, caralho, é o Hércules. Tem que ser o Hércules. Aí na hora que eu vou anunciar, não, é o Pikachu. Mentira, é o Thor. Aí você fala, o quê? Por isso que eu gostei, porque quebrou a expectativa. Mas realmente, aí na hora que começou a desenvolver os poderes, aí colocou que o Mjolnir primeiro precisa se aquecer. Isso acontece quando quebra as luvas lá do Thor. Aí ele começa a ficar muito forte. E aí o Thor precisa usar as luvas para poder conseguir condensar o poder do Mjolnir. E aí o Lubu, para poder conseguir tentar ter uma chance, usa lá a lança das Valquírias para poder disparar o ataque dele, que sinceramente é muito roubado, mas é muito maneiro ao mesmo tempo, né? Que parte céus e montanhas. Aquele ataque da lança dele. Mas aí falando um pouquinho da luta, até que você falou, mas assim, a luta é muito lenta. Mas o problema pra mim tá justamente na animação, porque a própria animação, acho que ela optou por não ser fluida. Também eu tenho a mesma impressão, eu tenho a mesmíssima impressão, mas também eu não gostei da roteirização da luta, porque enrolou demais. Duas coisas que pra mim ficou muito ruim nessa luta. Primeira, flashback do Lubu é muito longo, né? Prende demais no flashback. Prende demais para um flashback que não entrega tudo aquilo que você acha que deveria entregar. Entrega informação e tenta fazer com que ela seja hipervalorizada. E ela não é hipervalorizada porque, beleza, já entendemos aqui quem era ele, o que ele fazia e que ele tinha o objetivo de conhecer alguém mais forte que ele. Beleza. Move on, vamos lá, segue o baile. E não segue, sabe? Continua. Tenta te forçar a criar uma identificação com o Lubu, só que não vai. Pelo menos pra mim não foi. O que é o contrário, por exemplo, da segunda luta, que é com o Adão. Com o Adão eu já achei que já foi mais movimento, já teve mais movimento, já foi mais fluido. Teve, claro, é uma coisa que a gente identifica logo de primeira, que tem um padrão, né? Tem a apresentação dos personagens, aí são 2 episódios de luta, onde um vai ter o flashback do Deus e outro vai ter o flashback do representante da humanidade. Mas, cara, tem como fazer isso de uma maneira onde o roteiro deixa mais dinâmico. Porque acho que se a gente pegar e for comparar com o mangá é diferente, porque realmente vai ser diferente. Porque no mangá vai ter a história de acordo com o roteiro do autor, enquanto no anime é roteirizado de outra maneira. É outra pessoa fazendo. E aí, pra mim, é aí que teve o erro. Porque não adianta nada ter um design maneiro, ter uma boa produção, se o roteiro não é bom. Não casa. E outra parada pra mim, que pra mim a roteirização da luta ficou muito ruim, é porque essa luta é excessivamente o destaque na torcida. Aquele menino que foi acho que soldado do Lobo, é chato pra caramba, é muito foco na torcida,
toda hora sai da luta, vai pra torcida, e a luta muito parada. Os outros generais. Exatamente, lá o cara do barrilzão só bebendo. E era a primeira luta, era a luta de estreia. Como é que vocês me fazem uma coisa dessa, gente? Eu vou te ser bem sincero, Marcinho, eu só continuei assistindo porque tu falou, a segunda luta é boa. Em muitos momentos eu quis largar o anime, porque, cara, a primeira luta é muito maçante, muito estática, muito parada. Aí entra cavalo e o cara quebra as pernas. Tipo, beleza, tipo, até chama um pouquinho de atenção, mas, de novo, tudo muito parado, muito lento, tem flashback e torcida toda hora. Tu fala, cara, acaba logo, por favor. Então, e realmente a roteirização da primeira luta foi muito ruim. Foi maçante, não vai, não desenvolve. E aí você fica, caramba, gente, eu só queria terminar de comer meu pão com queijo aqui em paz. Vocês não estão me deixando nem ele servir uma coca de tão chato que tá. Aliás, não, pelo contrário, vocês estão me forçando a levantar pra eu colocar alguma coisa pra eu deixar de assistir esse trem, porque tá muito ruim. E aí, pelo menos de fato, a segunda luta chega pra resgatar a gente. Chega pra marcar e fisgar. Que é o que? Adão versus eu. Aí sim não tem ateu que fica parado sentado, fica louco querendo saber que lado vai ganhar, quem é que vai. Em quem que aposta? Quem vai ter o melhor motivo? Quem vai ter a técnica mais apurada pra poder ganhar? Porque na hora que eu vi Adão, eu falei, você tá de sacanagem que vão botar um cara com a folhinha no Bilal pra lutar contra o pai dos raios. O Zeus Todo-Poderoso. O terror das casadas. Aí me colocam um lourinho genérico, estilo K-Popper, mega magricela, pra lutar contra Zeus, que é um velhinho caquético, mas que a gente já sabe que pelo passado era viciado no Whey Protein, viciado numa bomba pra castor, porque na hora que começa a bombear o sangue, o cara vira o Toguro em pessoa. Então, já entrando na segunda luta, né? Que já foi aqui pra luta seguinte, porque realmente, pessoal, a primeira luta é muito chata. A segunda luta que é mais interessante. É, Desculpa, o Marcinho gosta bastante dela. eu acabei me empolgando e foi mal. E o Marcinho gosta muito dessa segunda luta. Eu tenho ainda. Eu sou muito cético com ela. Não vou negar que a minha preferida é a terceira. A sua favorita é a terceira? O anime me pegou na terceira. Não, aí agora eu quero saber, vai, conta pra mim por que que a segunda não te marcou tanto quanto a terceira, vai. Não, vamos com calma, justamente, vamos com calma, vamos devagarzinho. Primeira coisa que eu, tipo, a gente tem que conta um pouquinho mais pra frente. O motivo, começo que era o Shiva que ia lutar, e o Shiva é meu personagem preferido aqui do Record of Ragnarok. Adorei o personagem, tanto Ele é maneiro a mesmo. personalidade, o traço, né, a construção dele ficou muito irado, o Shiva. Tipo, tô mais arradaço nesse Nossa, personagem. segunda temporada, então, tu vai ficar nas alturas. Trocadilho intended. Ah, Mas assim, vamos pegar algumas referências dessa segunda luta que eu vou botar aqui pra ver, falar o que eu gostei e o que eu não gostei. A primeira coisa é as referências que tem nessa luta. E aí o Zeus, por mais na mitologia grega ele seja o safadão da galera, essa pegada, essa referência que eu me identifiquei muito com o Mestre Kami, sim. né? O magrinho, Uhum. fraquinho, tarado, e aí na hora de lutar fica bombadão, tipo, estica todo o poder dele e tudo mais. Isso eu achei irado. E aí uma parada também, a abertura, né? A entrada de ambos foi muito irada. A entrada do Adão, se não me engano, ele vai lá em cima Aham. e Ele desce, chega, pula. tipo, num oásis. É muito maneiro. É, e tem a parada do quadro, né? Do Michelangelo e tudo mais. O Zeus também entrando com o Hermes tocando o violino. E aí a primeira coisa que eu não gostei muito, não precisava usar o 3D em nada ali. Poderia só ficar na animação normal. Então, tipo, isso me forçou um pouco, né, nessa entrada. E aí também já deixa uma parada que eu fico me pegando. Qual é a real do Hermes? Pois é, pra ser sincero, eu custei a entender que ele era o Hermes. Na verdade, eu só fui entender que ele é o Hermes quando entra o Loki E e ele fala, fala e referencia como irmão. Uhum. Aí tu fala, opa, É foi o nórdico, Loki? Não, não. Não, minto, o Ares. foi o Ares. Aí ali tu vai entender que é o Hermes, tá ligado? Porque ele é um mensageiro, ok e Sim, tal, ó. mas tem uma parada por trás dele. Até lá no final, né, mostra ele nas sombras com a Brunhilda, a Gon vai chegar lá ver o que tá rolando ali,
Tu é meio que até que compra que eles estão anunciando qual é o lutador de um do outro lado. Mas tem uma parada atrás do Hermes aí que a gente vai ver mais pra frente, certeza. E aí, né, começa a luta. E é uma parada que me deixou extremamente chateado. Foi duas coisas. Uma parada que pra mim me incomodou muito, por mais que seria repetitivo, mas com Thor não se usou muito, que foi a questão da eletricidade. Cara, como que tu bota Zeus, beleza, bombadão, lutando, mas sem nenhum raio, pô? Sem nenhum raio. Não mostrou nenhum efeito pra chateado. Pô, meu pai não tá usando nenhum raio. Pô, cara, podia botar um raiozinho, eles soltando um raio. Podia ainda mais na hora que ele perde a paciência, né? Nem que seja naquela transformação final dele. Pois é, na transformação final também poderia ter ele ser o deus do raio ali, ele começar na trocação franca e depois ir pro modo raio, mas não acontece em nenhum momento. Isso me chateou muito. Não, mas você falou uma coisa que já me deu um gatilho aqui. E para ser sincero, a segunda luta a gente pode resumir onde é trocação sincera de 5 minutos de porrada, sem consequências entre humanidade e divindade. Porque realmente é o que rola. E aí a gente entra na segunda referência dessa luta, que pra mim é uma referência muito escrachada, que é os olhos do Adão, pra mim é o Sharingan. Até no Sharingan original do Kakashi, o ninja copiador, que é a cópia, né? O Adão é a imagem e semelhança de Deus, e aí coloca ele como, né, a imagem e semelhança dos deuses, então o que um Deus pode fazer, ele pode Eu fazer. achei uma sagacidade muito grande de ter colocado o poder nos olhos, justamente usando em referência essa frase, onde ele é justamente os olhos de Deus, né? Foi feito aos olhos de Deus. Cara, é sensacional. E assim, pra mim trouxe um pouco de frescor, porque a gente já sabe, né, que querendo ou não poder de olho, a gente já pensa o quê? Sharingan. Quando não muito, Rinnegan e o Byakugan. Então assim, a gente já tá saturado. E aí ele trouxe, pelo menos um design diferente para poder dar luz a esse poder, né? Essa cópia em tempo real dos poderes do adversário. Eu achei, aí eu discordo um pouquinho de você, mas eu achei o formato igual o Sharingan. Se você for ver o Sharingan, Não é igual o Sharingan. pra mim é uma referência muito. Porque tu vai ver o formatinho, é muito parecido com o Mangekyo do Sasuke. Nossa, o que você acha? Acho. A forma A final? forma final. Ah, cara, eu não acho, assim. Ele pode até lembrar por conta das formas geométricas que tem dentro, né? Mas, assim, eu achei perfeito, eu achei maneiro. Não achei exagerado, inclusive, porque colocam, de fato, um limitador, porque, no final de contas, Adão é um humano, ele não é um deus. É uma luta que, de fato, mereceu o desfecho que teve? Mereceu, mas, velho, ele literalmente é o pai de todos, Adão. É o pai da humanidade, porque o discurso dele me ganhou também. Eu fiquei, aí sim. E aí tem, mas não, tem umas coisas também que eu tenho que falar que eu gostei dessa luta. Primeira coisa, né? O feedback bíblico da Eva ser abusada, do Adão. Eu achei muito bom esse ponto que eles tocaram, a maneira que eles animaram e fizeram a história. Eu achei muito bom mesmo, que realmente a cobra, ela tentou persuadir Adão e Eva, na verdade ela enganou o julgamento pra acusar eles, porque a cobra, o demônio quis abusar da Eva e Adão intervém, e aí o Adão entrando no julgamento é muito bom. Se é pra me expulsar do paraíso, aqui ó, uma mordida na maçã, não quero mais. Outra mordida, jogo fora. Né, no meu ponto de vista cristão, é uma blasfêmia? Uma blasfêmia. Mas na construção da obra ficou muito bom. Achei que você ia falar, mas eu vou permitir, I will allow it. Pode fazer porque ficou maneiro. Eu entendo muito assim, tipo, né, se Deus nos deu a criatividade, podemos usar um pouquinho da criatividade, às vezes um pouquinho pra, tipo assim, não pra te fazer ninguém pensar ao contrário, mas pra explorar esse universo também de uma forma diferente. Ninguém vai deixar de acreditar, nunca acredita por conta de um anime, pô. Tá escrito na Bíblia já. E aí o que acontece? Eu achei muito bom e o Adão lutar de novo contra a serpente e ganhar. Achei muito bom também. Né? Essa parte é muito boa. Só que outra coisa que eu não gostei. Não precisava ter explorar. Né? Aí eu já entro no visual do Adão, da Eva. Não só esse visual Zorra Total que fizeram dele, das folhinhas. Pô, podia ser das folhinhas, né? O próprio Caim e Abel usam roupa, o Adão e Eva ainda na folhinha, pô. Podia evitar essa. E outra coisa que eu não gostei é justamente esse Adão europeu. Ele já tem hoje em dia na discussão da história. É o Adãozinho padrão, a gente sabe que não é assim, ele não é dali, não é europeu, nunca Pois é, seria. ele não seria loiro, tipo assim, não seria loiro. Tipo, poderia se espelhar mais no povo hebraico, né? Vamos lembrar que o Gênesis vem da Torá.
da mitologia judaica, então a gente poderia explorar mais uma imagem judaica de Adão e não uma visão europeia. Até porque não é para o público ocidental, é para o público oriental, para o japonês. Então, né, só reforçou o estereotipo. A gente está falando justamente disso, a gente está falando de uma obra japonesa e a gente sabe que as obras orientais são populares no whitewashing. Não é passando pano. Da mesma forma que a gente tem muitos estereótipos, né, pré-conceitos do Oriente, eles também têm do Ocidente. Então, temos que também ter cuidado em relação a isso. Mas eu como historiador, eu como tendo essa visão mais sociológica da parada e historiográfica, me chateou um pouco essa parada do Adão europeu. E aí outra parada que aí sim, aí foi uma parada sentimental que me pegou um pouquinho nessa luta, e foi uma terceira referência, que é o golpe do Adão, que é o É, Meteor Strike. Se você muito não falar maneiro. que é uma referência aos, O Meteoro de Pegasus. Pegasus Rio sei quem, Meteoros de Pegasus, eu não sei o que que é. Porque até a mãozinha, é aquele padrão gráfico do anime, que é a mãozinha rodando Exato. assim, ó. É igual, é Eu igual. vou falar que é, mas não é, não é isso? É, exatamente. Não, mas é total, total. E até porque, pô, cara, você tá lutando contra o chefão da mitologia grega, que é o pilar de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, não tem como você não deixar uma pequena homenagem, ainda mais quem cresceu tendo o Kurumada, né? O Masamu Kurumada como um dos maiores mangakas da época. Com certeza o autor teve essa referência, porque Cavaleiros do Zodíaco foi um dos maiores mangás publicados na Shonen Jump. Então, com certeza fez parte da moldagem de muitos, muitos mangakas. Chegando uma polêmica agora, tem uma parada que eu gostei muito. Na internet, eu vi muita gente criticando, que foi a cena quadrificada. Foi, tipo, basicamente quadro a quadro, assim, estático, da luta dos Zeus com Adão, que era praticamente uma página de mangá na tela. Cara, muita gente criticou, querendo ver mais mobilidade. Pelo contrário, eu achei muito boa essa cena. Eu gostei muito. Eu achei maneiro também, eu achei que foi uma escolha ousada da direção, porque assim, quebra um pouco o parâmetro da animação e traz um pouco mais de relevância aos detalhes do que está acontecendo, justamente por ser quadro a quadro. Exatamente, cara, eu gostei demais. Deu uma estética diferente, uma parada que você não espera. E eu vi muita gente criticando, falando que é a pior cena dos animes e tudo mais. Eu discordo. Nada vai superar o Meliodas da terceira temporada de Nanatsu no Taizai, então assim, eu tenho pena de quem é muito fã de Nanatsu, porque, cara, por mais que eu não goste, merecia pelo menos uma animação decente. Então nada ultrapassa isso, ainda mais porque é um anime moderno. É o que? Do ano passado, 2020. Vamos deixar o Nanatsu para um episódio, porque eu tenho um caso assim que pra mim Nanatsu podia ser um dos melhores animes que a gente podia ter recentemente, mas justamente o que estragou foi o roteiro. Concordo. Mas depois a gente fala num episódio específico. E aí, até mesmo antes, a gente tem a última forma dos Zeus. Me lembrou muito o All Might. Não sei por quê. É o All Might do crack. É o All Might do crack, deu por causa do olhinho, É, provavelmente. o olhinho ali, você sempre fica com essas paradas, porque é comum, né, a gente ver esses velhos muito fortes, meio mumificados, com esses olhos assim, uns olhos tipo Vizard da vida do Bleach. Conclusão no final, muito surpreendente, porque eu vendo a luta ali, eu achei, pronto, o Adão vai empatar a luta. O Adão tá dando conta, o Adão vai vingar, o Adão vai levar pra nós. Mesmo ele se lascando no final ali por causa do olho, ele vai ficando cego e pá, eu falei, não, o Adão vai levar. E surpreendentemente, pai de todos vence. Zeuzão manda no final, né, a sua forma mais poderosa, e vence a luta, né? No caso da primeira luta, quem vence foi Thor, né? Esquecemos de falar disso. E nessa, quem vence é Ou Zeus. seja, duas vitórias seguidas para as divindades. Mas assim, Zeus não saiu inteiro da luta, não. Porque mesmo por um bom tempo ele continua quebradaço, se recuperando dos ferimentos da luta. Não é só porque eles são divinos, eles não se machucam também, não. É importante ressaltar. Uma coisa legal, porque ele, tipo assim, todo mundo que tá dentro da arena tem chances iguais, entre aspas. Tá? Exatamente. A interferência das Valquírias coloca tudo isso em igualdade, né? As valquírias elas permitem com que os humanos consigam ferir os deuses, como através justamente das armas. No caso do Lubu foi uma lança que a primeira valquíria se transformou. Na segunda luta foi o soco inglês que a valquíria se transformou. E agora para a terceira luta, a valquíria vai abraçar a ideia do Sasaki Kojiro e vai se transformar no melhor objeto para a luta.
E aí, pro caso Kojiro, pro Sasaki, é uma katana, a katana especial dele lá, né? Que é um pouco mais longa e tudo mais. E aí, já entrando na terceira luta, a gente tem Sasaki Kojiro pro lado da humanidade. Achei muito legal ele se escolher pra luta. Ele é a Brunhilda. E um parênteses aqui: outro personagem chato pra caramba, que é a Gol. Acho ela muito chata também. O anime tem muito personagem chato. É justamente isso. Falta personagem carismático ali. Falta, porque os carismáticos eles só vão aparecer na segunda temporada e é onde tá hoje em dia o mangá, gente. Quem tiver curiosidade, depois que assistiu o anime, pode ler o mangá sem medo, com tranquilidade, porque é muito bom. E, diga-se de passagem, infelizmente não tem muitos capítulos. Então, assim, talvez a gente conte com somente mais uma animação, com só mais uma temporada, e aí a gente enfrenta aquele famoso hiato. Olha, se animarem da maneira que deve ser animada, espero que troquem o estúdio, porque esse estúdio é muito fraco. Para pegar uma coisa desse porte, onde de fato precisa-se, né, ter uma boa animação, ter uma boa roteirização, ter bons dubladores, para mim tem que trocar o estúdio, porque na segunda temporada, se forem animar, a gente vai ter o quê? A quarta luta, que é Jack Stripador contra Hércules. E aí depois, se não me engano, a gente vai ter Shiva contra um lutador de sumo que eu não lembro o nome. E aí depois a gente tá atualmente numa luta entre Buda e os deuses da sorte, que eu não lembro agora o nome, onde no final eles viraram uma divindade chamada Bishamon. Porque é o Digimon. Não, mas é um nome comum asiático. Eu fui até aqui pesquisar o nome do estúdio, que eu não sabia. O estúdio é Grafínica. Grafínica. Conhecido por Juri Taisen, Zodiac War e Hello World. Não conheço nenhuma produção dele. Só o Record of Ragnarok. Não conheço nenhuma também não. E olha que eu conheço bastante. Quando a gente fala de estúdio, pessoal, porque o traço é muito ligado ao estúdio. Né? A gente vai ter É, agora, então, até falando com o Marcinho, o Visions, que vai ser as animações em anime de Star Wars. Tu vê os estúdios que vão fazer as animações, tu sabe quais são as produções ali pelo traço de cada estúdio. Eu fiquei empolgadíssimo pros episódios que vão ser do mesmo estúdio de Gurren Lagann. E tu vê ali, tu consegue se identificar, tá ligado? E aqui o traço é realmente confuso. E tem horas que é bom, tem horas que é ruim, tem horas que mesmo sendo ruim me agrada. Que é essa é. deformidade das caras, né? Que Uhum. tem do Loki, depois tem da Brunhilda. Isso me chama um A, pouquinho es- a atenção. a expressividade, né? Nem deformidade. E aí, pessoal, chegando de novo na terceira luta, né? O Sasaki se escolhe pra lutar. Avisa que vai ser Poseidon, né? Um deus que, na verdade, é um titã. Vamos lembrar que Zeus, Hades e Zeus... Opa, né, certo. Zeus, Poseidon e Hades são titãs na mitologia grega. Né? Eles são filhos de Cronos com Gaia, então eles são titãs. Por isso que eles são os mais fortes. E aí, quando chega o anúncio que vai ser Poseidon, independente de quem for, fica aquele alvoroço e vai lá o Sasaki, pode me botar aí. E eu não vou mentir, eu fiquei empolgado pra luta, porque, cara, dos deuses gregos, Poseidon, eu tenho um carinho muito grande. Eu gosto muito do Poseidon. E foi um Poseidon que ele é antipático, né? Foi um Poseidon completamente diferente, eu não esperava, porque, igual eu falei, quebrou a expectativa. E infelizmente, pra mim, quebrou de uma maneira onde não me agradou muito, porque no final eu tava vendo um modelo de armadura. Vou do ponto de vista contrário, mas assim, eu gostei muito do Poseidon. Eu me amarrei no Sasaki e no Poseidon. Eu gostei muito do Não, design o dos personagem dois. de Sasaki é um poço de carisma. Até mesmo a Valkyria, que vira a arma do Sasaki, também me amarrei, porque é a Hist, que ela tem uma dupla personalidade, e isso vai ser importante pra luta, né? Porque É aqueles detalhes clichês que você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas tu finge que não percebeu pra não estragar muito. E aí quando acontece você fala, pô, já esperava mais ó, ficou maneiro. Aí sim. né, ela vira a katana do Sasaki, e aí, quando a gente falou, depois a katana é quebrada, e aí ela vira duas katanas, porque Sasaki vai botar aqui que ele nunca parou o treinamento, e ele sempre lutava mentalmente com seus Uhum, rivais, entre eles o Musashi, e o Musashi lutava com duas katanas, né, uma sim. maior
E o menor. Foi o fundador do Nitoryu. E o legal também é que o Musashi estava na plateia. Essa é uma coisa que a gente não comentou. Cada uma das lutas, na hora que tá acontecendo, o pessoal que fica na arquibancada, normalmente são as pessoas que são meio que ligadas às mitologias, ou então ligadas ao período do. É o personagem ali, né? Exatamente, a personalidade que tá lutando. E esse é um ponto legal, porque você vê umas pessoas curiosas. Você vê, tipo, Michelangelo, você vê Leonardo da Vinci. É maneiro, é diferente, claro que é, mas ao mesmo tempo tem o ponto negativo, igual da primeira luta. É que isso é muito do destaque da luta. Se não souber dosar, atrapalha, porque tira muito mais da atenção que deveria ser da luta e coloca na arquibancada. Aí uma parada que eu gostei nessa luta, porque essa foi a primeira vez que na luta e na arquibancada tinha uma ressonância assim positiva. Porque o Musashi e os outros samurais falavam, o Sasaki fazia na luta, tá ligado? Então, e sem contar que ele tinha eles como referência e tudo mais. A Hist se quebra, né? E todo mundo fala, ó, ela morreu, mas ela vira duas katanas e o Sasaki se adapta ao estilo de luta do Musashi, porque ele lutava contra o Musashi mentalmente. E é outra referência que eu me amarrei demais. Porque isso é uma referência clara, pra mim, pelo menos, ao filmes do Sherlock Holmes. Que o Sherlock Holmes criava toda a cena na cabeça e agia, né? Ele sabia o que ia acontecer, ele previa tudo e agia. Tipo assim, desde o começo, quando o Sasaki entra, né, da forma que ele se escolhe, da forma que ele entra no estádio, me pegou do começo ao fim. Eu gostei demais dessa luta, né? Da forma que ela termina. Se você chegou aqui, você assistiu o anime como a gente, né? Porque você não escutou spoilers até aqui, né? O Sasaki vence a luta cortando o Poseidon no meio. É uma coisa inesperada. Essa luta pra mim não é uma das minhas favoritas, porque pra mim ela também se arrastou muito e ela tem uns defeitos de animação que me incomodaram profundamente, porque pra mim faltou fluidez na animação. E aí na hora que eles reproduziam os golpes, eles usavam os mesmos takes, eles usavam as mesmas posições pra fazer a repetição de movimento. E assim, o problema pra mim não é o Poseidon, porque por mais que eu não tenha gostado muito do design dele, pô, é o meu deus grego favorito. Então, tipo assim, eu já gostei dele de antemão, entendeu? Na hora que tava mostrando as habilidades, eu achei ele muito forte. Eu achei ele muito roubado. Tá 2-0 pros deuses, vai ficar 3-0 porque o Kojiro não vai dar conta. E aí, na hora que tem justamente o plot da luta, a virada, e aí o Sasaki consegue justamente usar todo o poder da arma valquírica dele, se é que a gente pode chamar assim. Gostei, gostei. Não é? Não, é uma arma valquírica, porque é feita das valquírias. E aí a gente vê um golpe fantástico dele. Ele põe toda a força de vontade dele, porque ele tá todo lascado, já tá todo, acho que com costela quebrada, com sei lá o quê, que Poseidon foi maltratando ele durante os golpes. Por mais que o Sasaki tivesse um poder de reação e adaptabilidade alta, ele tava lutando contra um deus, né? Ele é só um humano. Então, assim, foi tomando dano, e aí conseguiu dar o contra-ataque na hora certa, graças à arma dele, e aí virou, porque ele só precisava de um golpe. E aí é o que ele fala também. Eu também concordo que ali, essa luta é bem lenta, até na minha anotação eu botei aqui outra luta demorada, mas foi mais lenta por conta do flashback muito longo do Sasaki, para explicar toda a técnica dele, que ele não parou de treinar. Então isso transforma uma luta lenta mesmo e tira um pouco o foco. Mas para mim, essa questão da repetição da cena, para mim não é um defeito, porque eu cresci vendo manchete. Então o que mais os desenhos da década de 90, dos animes da década de 80, 90 tinha, é isso. Sim, realmente tem. Mas é porque eu achei maçante do jeito que fizeram, entendeu? Justamente por eu estar levantando essa bola, é porque pra mim passou um pouco o ponto. E aí, pessoal, o Sasaki ganha do Poseidon, tem a preparação para a quarta luta, e a gente fica frustrado porque tá acabando as temporadas. Mas aí que tá, a gente tá esquecendo um ponto importantíssimo, Vinícius. O Sasaki ganha, é a primeira vitória do lado da humanidade, Sim, que até então só tava comendo
pão que os deuses amassaram. Velho, ninguém tava esperando que fosse uma vitória da magnitude que foi, porque, afinal de contas, quando a pessoa perde, né, você tá lutando no reino de deuses, né, com personalidades do tempo. A qualquer tempo, qualquer parte da cronologia do tempo, tá sendo invocada para lutar do lado dos humanos. Todos os deuses estão presentes em todos os momentos dos humanos. Então, assim, quando a pessoa perde, a alma dela é fragmentada. Isso eu esqueci de falar, né? Quando a pessoa perde, ela deixa de existir, né? Nem no além-mundo ele existe mais. Então, assim, quem deixa de existir então nessa luta é simplesmente Poseidon, Um Deus deixa de existir. o deus dos oceanos, o irmão de Zeus, e quase morreu também na outra luta. Então, assim, foi um golpe que o pessoal do Olimpo não estava esperando. E aí a gente vê que eles agora vão botar pra moer em cima da humanidade, porque eles não vão deixar passar. É, a cena, né, do Poseidon perdendo é muito chocante, que mostra os deuses falando, eita, como isso foi possível, tá ligado? Uhum. Até tem uma cena aqui da Rish também, que representa a gente no final aqui, que ela tem essa dualidade, meio que manda os deuses pro raio que o parta. Foi muito impactante mesmo. Então, assim, é maneiro de se ver, porque aí, de fato, a gente conquista pela primeira vez um pontinho. O placar passa a ficar 2-1. E aí a gente tem a preparação, todo mundo acha, eles acham que a audiência é o trouxa, né? Acho que a gente já sabe que eles vão começar a nova luta e vai acabar a temporada. Não vai. Vão enrolar o máximo que puder e aí, justamente nos instantes finais, anunciam a quarta luta, que é Jack Stripador versus Cara, e essa Hércules. luta é muito interessante, porque Jack Stripador ninguém imaginava. O palco ficou muito irado ser uma cidade da era vitoriana. Londres todinha na época que Jack Stripador tocava o terror. A entrada dos dois é muito épica, né? O Jack Stripador nessa pegada vitoriana, né? Até essa pegada steampunk, que muito irado. E aí ele entra com uma máscara, e pra mim, total referência do Guy Fawkes. E a entrada do Hércules também é muito irada. E é um personagem carismático, diga-se de passagem já, tá? Mas uma coisa que aí, mitologicamente, eu não gosto, porque ele era pra ser o trunfo do lado dos humanos, assim por dizer, né? Porque o Hércules, ele é um semideus, assim como as Valquírias, ele é um semideus também, tá ligado? É, mas ele bebeu no final a ambrosia e se tornou um deus por completo, né? Quase ninguém lembra disso, né? Todo mundo lembra ele como um semideus. E aí ele esquece que uma deusa quis matar ele várias vezes, que foi Hera, tá ligado? Que inclusive não apareceu Podia até ser, tipo, agora, justamente a né? motivação, tipo, ele achar Hera na arquibancada e falar, ó, depois é você, tá ligado? Pô, seria muito mais irado, em vez de ele lutar lá dos deuses. Que seria o trunfo da humanidade. Aí seria irado, pô. Eu também imaginei que isso fosse acontecer. Eles vão mostrar uma proximidade do Hércules com a Brunhilda. Só que não foi o caso. No final, ele luta em nome dos deuses. E por um acaso, ele, que é um herói muito valoroso, né? Muito ligado aos bons princípios, aos bons costumes. Ele vai lutar com um cara que é tido como pária da sociedade até hoje. É um contraste muito bom da dualidade entre bem versus mal. Mas eu tô esperando bem essa luta, que foi legal. E se não me engano, a segunda temporada foi anunciada, vai ter. Então a gente pode esperar aí, pelo menos a tendência é ser legal. Não, e aí que tá, justamente eles precisam ter um estúdio bom que dê conta de fazer a animação, porque a partir daí todas as lutas vão demandar boas produções. Todas as lutas vão demandar boas produções de fato, porque são lutas pesadas, são lutas significativas e que precisa muito de um bom investimento, porque senão não vai vingar. Se a gente tiver que assistir de novo uma nova temporada com as lutas no mesmo nível da primeira, você fala, ah, não, velho, não vou assistir, eu vou ler o mangá, mais fácil. Luta parada por parada, eu prefiro ler o que tem um roteiro bom. E isso é uma parada que eu até ia falar. Você leu, e muitas pessoas que eu vejo que leram gostaram muito do mangá. A crítica aqui é o anime. Muita gente ficou muito chateada com o anime por não reproduzir a qualidade do mangá. É essa a diferença que a gente vê de um bom roteirista numa obra. E assim, é um anime bom, igual eu falei, é uma rinha de deuses e humanos, mas com um toque de farofa que a gente gosta de assistir no fim da tarde. Pode assistir sem medo, é um bom anime. É um anime divertido, dublado ou legendado, tanto faz. Porque a dublagem, na moral, assistir dublado é sensacional. Quem tiver coragem, assista dublado, porque assim, vocês têm que entender, é uma farofa, galera. Parecia boa a dublagem. Exatamente. Igual eu falei, acho que no outro podcast, no primeiro, a gente tá voltando a viver uma boa época pra assistir coisas Sim, dubladas. total.
E aí, pessoal, chegando ao final aqui, mas sim, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de pontuar aqui no Record of Ragnarok? Manda pra gente quais as outras lutas vocês acham que talvez vai entrar no CAD da humanidade contra a divindade. Seria interessante, até mesmo pra gente já ir se preparando pra próxima temporada, né? Por mais que eu leia o mangá, não quer dizer que não possam mudar as ordens das lutas Cara, na ó, se você animação. chegou aqui e faz igual a mim, você já viu um pouquinho o que vai acontecer. Vai aparecer Nikola Tesla, vai aparecer o Buda, fazendo algumas especulações pro que vai vir. Fiquei relativamente chateado, porque beleza que é um anime, que é uma construção japonesa, mas usa muitas personalidades humanas do Japão. Poderia explorar mais o mundial, assim, né? Por exemplo, se eu fosse do lado dos humanos, eu com certeza escolheria Aquiles pra lutar, pô. Então faz aí, vamos aproveitar aqui e vamos fazer um bolão. Põe aí 4 personalidades aí pra lutar do lado dos humanos. Não necessariamente vai aparecer no anime, né? Mas que você escolheria? O que você escolheria da humanidade? Eu escolheria Aquiles. Escolheria Muhammad Ali, fácil. Uhum. Deixa eu pensar, cara. Difícil, viu? Agora, dois aí é difícil. Então faz top 3, vai. Deixa eu pensar aqui, mano. Uhum. Cara, não sei não. Esse último eu vou ficar devendo. Esse último eu vou ficar devendo. Tá, então ó, eu vou colocar Bruce Lee, coloco o Tony Jaa. Não sei se vocês conhecem, um dos maiores lutadores de Muay Thai vivos da atualidade. Ele fez um famoso Ong Bang, o Guardião, onde ele, além de ter roteirizado, dirigido e atuado, cara, esse filme é surreal. Na época eu ainda fazia Muay Thai, ele, pra mim, ele é simplesmente perfeito, porque o cara não tinha grana, Vinícius, resolveu fazer o filme, ele praticamente teve que fazer todas as tomadas de primeira, porque não tinha dinheiro pra fazer mais de uma tomada por vez. E em todas as cenas é ele fazendo a porrada mesmo, mano. Tem cena que ele quebra capacete de moto com o cotovelo. Cara, é muito louco. O cara é muito forte. E eu acho que o meu terceiro seria. É difícil já três, cara. Não, mas dá. Eu acho que eu colocaria Aquiles também. Principalmente porque na hora que fala de Aquiles, a primeira coisa que eu penso é a cena do Brad Pitt no filme de Troia. Nossa senhora, que cena foda. Achei meu terceiro. Spartacus. É, Spartacus? o gladiador romano. Tô ligado, tô ligado. Por que não Leônidas? Leônidas também é uma boa. Mas Leônidas vai aparecer, não vai? Não sei, até onde eu vi, Eu não. vi que Leônidas é uma boa. Leônidas é uma boa também. Mas pra fazer justiça também, uma parada que eu esqueci de falar, uma crítica, e pra gente acabar. Uma coisa que também não gostei no Record of Ragnarok, né? Ser bem sincero nisso, que é essa pegada que os animes têm de explorar o corpo feminino. Falei lá com a questão, né, da roupa da Eva, né? E ali o Witcher, pra mim, totalmente desnecessário. Mas mais desnecessário ainda é a Afrodite. Nossa, nem me fale. Né? Tipo, é muito exagerado. Pra mim passa do vulgar e se torna uma coisa Foi aversiva. muito luxúria, Toda tá vez que ela ligado? aparece, porque não é uma personagem que agrega, a maneira que faz eu entendo, mas pra mim é exageradamente exagerado. Tipo assim, ele só foi feito ali, colocado ali pra chamar o jovem dessa questão sexual, né? Desnecessário. É diferente, por exemplo, como usa a Afrodite no God of War. Por mais que ainda seja machista, mas é uma Afrodite, né, que se permite. Ela é deusa do amor e tudo mais, e ela permite de ter o amor. E aqui não, tipo, é uma parada somente escrachada e exagerada das dimensões do corpo dela. Achei muito exagerado que não é problema o personagem ter, né, partes do corpo, né, avantajado. Naruto usa isso com a Tsunade e não é muito gritante assim. Tu sabe que tem a mesma pegada, mais ou menos, pra atrair esse jovem que tá descobrindo sexualidade. A mesma coisa o Oda faz no One Piece. Eu critico muito o Oda por conta disso. A cada temporada de One Piece, os seios da Nami e da Robin vão aumentando, né? Totalmente A desnecessário. cada temporada, a cada arco que passa, ele resolve tirar um órgão diferente do corpo das mulheres. E a cintura vai. Cada costela também, que a cintura vai diminuindo muito. Exatamente. E assim, e tu fala, pra que isso, cara? É um anime que fala de luta, pra que explorar a sexualidade dessa forma, cara? Você poderia explorar a sexualidade? Sim. A questão não é essa. Falar nisso, eu acho que eu fui injusto no meu top 3. Eu gostaria de trocar um dos personagens que eu coloquei. Acho que eu tiraria o Tony Jaa e colocaria a Bellatrix Kido. Ah, mas aí ela é o personagem da ficção. Então, assim, eu acho que essa questão da hipersexualização tem que ser discutida nos animes. Tem. E assim, não é assunto novo. E tem como sim fazer uma coisa certa de um jeito certo. Não vai deixar de agregar pro anime você ter uma personagem numa proporcionalidade certa, né? Eu entendo o acento dela de ser de servos.
É, né? São servos para ela poder sentar, mas agora ficar com cada um de um lado segurando os peitos dela, não, e desnecessário. toda a construção da caracterização do personagem também é exagerada. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Podcast Sem Fillers. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso aqui com carinho. Por mais que a gente tá, eu e o Marcinho aqui conversando entre nós, mas isso aqui é para ser um diálogo, uma conversa entre nossa comunidade. Uma roda de conversa com vocês também aí que estão nos escutando. Então deixem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio, o que faltou a gente comentar aqui. Um top O seu top 3. 3, quem você escolheria aí para nos defender. Então, pessoal, seja bem-vindo nessa conversa. Lembrando que esse podcast foi criado justamente pra gente conversar, pra nós trocarmos a ideia, porque o universo de animes é muito grande. Às vezes, hoje em dia, cada vez com mais produções, a gente fica às vezes isolado. Isso aqui é pra você se sentir confortável com nós, conversando também. E dê ideias de animes, pessoal, que vocês queiram que a gente converse aqui. Sugestões de temas, filmes, estamos nessa aí pra tudo. Nosso foco principal é anime, mas como tá na nossa descrição do Twitter, a gente vai falar de vez em quando de uma série, de um filme. O que der na telha é pra gente. O principal é Até anime. porque também a gente tem bastante filme de anime muito bom e que pode ser discutido. Então, pessoal, procure a gente nas redes sociais. No Twitter é @semfillers. No Instagram é @podcast sem fillers. E Marcinho, onde pode te achar, Marcinho? Galera, vocês podem me achar pela minha rede social do Twitter, @pandadebarba. Só lá adicionar, tamo junto. Sigo de volta e a gente vai trocando umas ideias. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui, Marcinho Duarte. Ficamos aqui, eu, Vinícius Orix. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau e beijo. Valeu!